Aline Sampaio se pronunciou sobre a decisão da Justiça relacionada à medida protetiva que ela e a pequena Lívia obtiveram contra Marcos Grubert. Gente, nós estamos aqui para dar uma notícia que não agrada o nosso coração, mas que nós entendemos que se Deus está no controle de tudo, Ele está, e nós permanecemos firmes. Nós acabamos de sair da audiência e a juíza claramente disse que acredita sim que algo aconteceu, mas que ela não vê motivos para manter a medida protetiva, uma vez que nesses 2 anos e meio da data que o abuso aconteceu, o acusado nunca se aproximou da nossa família, também não mora na mesma casa e não está perto de nós. Então ela disse sim, eu acredito que algo aconteceu diante dos relatos de todo mundo, mas eu não vou manter a medida protetiva porque essa audiência é sobre a segurança da criança. Nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos mais uma vez injustiçados, mas não é isso que vai nos parar. Essa resposta sim ajudaria sim no processo criminal, mas a resposta de não afeta o processo criminal. O sim iria impulsioná-lo, mas o não significa que não vai reabrir ou continuar o processo criminal. Então eu tô aqui com meu esposo, a gente ficou realmente muito frustrado, mas nós confiamos em Deus, nós continuamos com a nossa fé inabalável, acreditando que a justiça será feita. Como os nossos advogados falaram hoje, se nós não pararmos ele vai continuar fazendo e outras vítimas vão aparecer. Então eu peço a Deus a oportunidade de fazer justiça pela minha filha e de proteger outras vítimas. Eu não sou a primeira e infelizmente não vou ser a última mãe a se sentir completamente frustrada e injustiçada em relação ao que aconteceu com a sua filha. A maioria dos casos de abuso sexual, eles são arquivados ou não tem continuidade por falta de provas, justamente porque envolve apenas 2 pessoas e quando é uma criança, então, isso dificulta muito mais. O que nós vimos na última segunda-feira foi uma verdadeira tragédia. Revitimizaram a minha filha. Foi triste ver as perguntas como foram conduzidas a ela e como o advogado da defesa agiu naquele momento. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é que os únicos itens que foram levantados contra mim na audiência foi que eu estaria fazendo isso por dinheiro, que eu estaria fazendo isso por visto, ou que eu estaria fazendo isso para fama na mídia. Eu não sei sinceramente quem buscaria fama falando sobre abuso sexual da própria filha. É tão triste tudo isso que a gente está vivendo, é tão frustrante, mas eu tinha que vir gravar para vocês para falar algo. Teve uma coisa que me deixou mais frustrada, mais triste do que a negativa da medida protetiva. E eu queria compartilhar com vocês, e eu queria que vocês soubessem por mim. Como eu sempre trago aqui toda a verdade sobre esse caso, eu também queria trazer para vocês o quanto eu me sinto descredibilizada. No momento que a juíza dava a sentença do caso, a resposta do caso, foi uma audiência que não durou mais de 15 minutos, ela claramente disse, sim, eu acredito que algo aconteceu. Os terapeutas disseram que a criança falava com contundência, sem ter sido interferida por adultos. A outra terapeuta disse a mesma coisa. O rapaz do DCF que entrevistou e viu a Lívia também disse que viu pequenas marcas na boca dela. Todos profissionais da área. Quando a gente estava se preparando para essa audiência, o Tommy me mandou algumas perguntas que ele queria que eu sentasse com a Lívia e falasse para ela, filha, você vai para uma audiência, nananana. Ele me deu a instrução. E você vai falar para ela as perguntas que podem ser feitas, como ela se sente, se ela se sente confortável para responder. Mas eu já estava instruída de que eu não podia corrigi-la nas respostas, não podia induzir, não podia colocar palavras, não podia fazer nada. Era apenas para ela ter consciência e trazer à memória tudo que aconteceu com ela. E eu fiz isso com muito cuidado. Mas quando ela está sendo questionada pela advogada, a advogada pergunta para ela assim, a sua mãe falou para você as perguntas que iam ser feitas aqui? Não que isso não pode, tá, gente? Mas é uma forma de tentar induzir a criança, né? E a Lívia disse, sim, a minha mãe falou, ontem eu treinei. Aí a advogada diz assim, você treinou? A sua mãe disse pra você as respostas que você tinha que dar? E a Lívia diz com muita segurança, não. A minha mãe nunca disse o que eu tinha que dizer. Ela apenas me disse as perguntas que iriam ser feitas. A tua mãe então te ensinou como você tinha que falar? Ela falou, não, eu já disse que não. A minha mãe apenas falava sim ou não pra mim, eu apenas dizia se eu lembrava ou não daquela situação. E a advogada usou isso, dizendo que a Lívia, de um fato completamente isolado, de uma entrevista, de um depoimento que a Lívia deu, assim, emocionante, trágico, onde ela tenta
fazer a Lívia cair em contradição, cair ao erro, chama a Lívia de mentirosa, e mais uma vez, alguém me descredibiliza, porque a juíza diz isso na hora de dar o resultado, ela fala. E eu fiquei em dúvida, ela usa um termo assim, eu acho que a criança pode ter sido treinada nas respostas que ela deu no depoimento aqui. Cara, isso me traz assim uma sensação de, pra mim como mãe, apenas aquele depoimento da Heloísa no DCF contando o que a Lívia disse a ela sem ter tido contato comigo já era suficiente para ele estar preso. Só que na hora de entregar essa prova para a juíza, a advogada do acusado deu objeção e disse que aquilo não poderia ser levado porque era um disse-me-disse que eles usam aqui nos Estados Unidos, que era a Heloísa falando do que ela ouviu da Lívia. E a juíza não aceitou isso como prova. Então, assim, foram tantas situações que a gente passou nessa audiência que me traz uma tristeza profunda. O que eu quero dizer a vocês é que eu não fiquei tão triste, tão abalada da medida protetiva não ter aceita, mais do que ver que uma juíza chegou a imaginar que eu posso ter treinado a minha filha. Isso me deixou muito triste. Eu jamais faria isso. Eu nunca ensinei Lívia, eu nunca instruí Lívia a falar nada. Lívia é clara nesse depoimento, nós já pedimos porque nós queremos a transcrição desse depoimento. Lívia é clara quando ela diz: a minha mãe nunca falou nada para eu falar nada, minha mãe nunca me ensinou nada, minha mãe nunca me instruiu a nada. Lívia é claro nessa resposta. E eu preciso desse depoimento para trazer luz a isso. Até porque eu pretendo que Lívia nunca mais tenha que falar sobre isso, e eu quero usar exatamente esse depoimento de segunda-feira, onde Lívia conta tudo que aconteceu com ela, com muita clareza, com exatamente o mesmo conteúdo da segunda entrevista forense, com boa parte do que ela disse também na primeira entrevista. Então você vê que o depoimento dela não muda, apenas ele traz palavras novas no sentido de como explicar o que aconteceu, mas a sequência dos fatos e o que aconteceu com ela nunca mudou. E eu tô aqui para dizer a vocês que qualquer tentativa de me descredibilizarem ou de tentarem fazer mudar essa narrativa, para mim só o fato da própria Heloísa ter dito no depoimento o que ela disse, para mim já era suficiente. Para mim ali já se encerrava tudo, mas não. Eu tenho que ficar aqui junto com meu esposo, com a minha família, para provar o que me parece tão claro. Então eu tô aqui para dizer para vocês que enquanto o meu advogado disser que existe um caminho, que existe uma forma de fazer justiça pela minha filha, eu quero mergulhar no fim disso tudo e dizer: filha, eu lutei por você até o fim, eu fui por você até o fim. Porque ninguém que faz o que fizeram com a minha filha pode ficar impune. Eu acho interessante que até hoje a Heloísa estava dizendo a todos que não havia mais nada contra o marido, que não tinha mais processo. Chegou em um pequeno momento a dizer: existe sim um processo civil, e hoje ela está comemorando vitória. Eu não entendo, se isso era tão irrelevante, agora é bom para comemorar a vitória. Deixa eu te falar uma coisa. Meu Deus é aquele que olha pra mim e que me dá a certeza de que ele está do lado da verdade. E como eu tenho convicção de que eu estou do lado da verdade, é nisso que eu coloco a minha alma, é nisso que eu coloco a minha confiança em Cristo, e é nisso que eu coloco a minha força de permanecer. Só espero que você também tenha consciência que você tem que provar todas essas acusações que você está fazendo contra nós. Sobre que eu teria feito laudo falsos, que eu teria comprado profissionais a nosso favor, que eu teria tentado extorquir vocês, que eu teria, inclusive, falsificado documentos e outras coisas a mais, induzido a minha filha a manipulado. Você sabe que você vai ter que provar tudo isso. E você sabe que não existe provas a respeito disso. Você sabe o quão honesta eu estou nessa briga. Você sabe o quão verdadeira eu estou nessa briga. E não adianta vir de novo com esse papo de que estou fugida. Gente, ninguém mais acredita nisso. Eu só quero a verdade. E eu quero que você diga a verdade, Heloísa, a respeito do que você viu. Você é testemunha naquela noite daquilo que aconteceu. O que fez você mudar de ideia 35 dias depois? Nós queremos uma resposta. A minha filha, ela merece justiça. E você fazia parte da justiça dela. E você está negando isso a ela. Mas a gente segue firme, porque a gente tem certeza que Deus está no controle de tudo. E a gente pode sim ter perdido essa batalha. Mas nós não perdemos a guerra.